Olá, pessoal. Estou aqui com o Daniel Breyer, nosso CEO e sócio fundador da B2HR, para falar de um tema que acontece pouco nas organizações, que são conflitos. Dani, queria começar com você falando um pouco como é que você enxerga conflito. Pois Né? é. Uma visão de conflito Sim, atualizada. sim. Conflito é uma coisa que nem acontece nas empresas, né? Não, um pouquinho. Pouquinho, né? Nem na vida. Agora, a visão de conflito, a gente pode dividir ela principalmente em duas, para mim, né? A visão que o pessoal tem mais tradicional, que conflito é briga. Uhum. E aí isso é um aspecto que a gente sabe que existe, de uma certa forma, em algum momento você pode ter um conflito que é literalmente uma briga ali, que o pessoal Sim. está disputando várias coisas, acho que a gente vai até entrar um pouco nesse mérito aqui durante o nosso bate-papo. Mas eu queria provocar você a pensar o seguinte, o que mais conflito pode ser? E aí é o segundo aspecto que a gente gosta de trabalhar muito nas relações, que é simplesmente eu tenho uma ideia diferente e isso é um conflito. E aí a gente geralmente acorda já tendo conflitos na nossa casa, né? Então, o conflito é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia. Então, esse é o segundo aspecto que eu acho que a gente vai abordar bastante coisa aqui. Vamos, né? A gente traz muito nas nossas interações com os nossos clientes que o conflito ele vem, né, a partir da divergência. Então, eu estudei um assunto diferente de você, a minha família é outra, a minha criação foi diferente, temos religiões, futebol, política, nossa, aí Vai-se deu. embora. Ah, vai-se embora. E aí a Exato. gente tem opiniões diferentes e opiniões diferentes, elas podem ser um prato cheio para uma briga, ou elas também podem ser um prato cheio para inovação, criatividade, colaboração, né? Então a Exato. gente pode escolher se a gente quer ver o copo meio cheio ou o copo meio vazio. E aí, Daniel, a gente traz muito a questão do conflito e da situação em que o conflito acontece, Uhum. né? Por que é importante avaliar essa situação para que você consiga ali resolver esse conflito de uma forma melhor? Porque você pode ter vários perfis de pessoas com situações muito diferentes e você precisa entender o que aquela pessoa está querendo trazer para você. Ela quer ali um momento mais de uma dúvida e ela quer uma colaboração sua para encontrar uma solução para um problema. Ela está te trazendo uma situação porque ela não tem tempo e está buscando uma validação com você, mas ela já precisa de uma decisão muito rápido. Então, entender o que a outra pessoa está te trazendo é fundamental para você poder colocar qual é o seu ponto de vista e escolher qual é a sua reação, qual vai ser seu estilo de resposta. E aí existem os estilos de conflito que você tem que começar a mapear no seu time. Para você saber, né? Tem aquela pessoa que ela gosta de colaborar mais, tem aquela pessoa que evita determinadas situações. Por que ela evita determinadas situações? Tem aquela pessoa que tem mais ali o apetite pela tomada de decisão, que não, isso aqui fui eu que quis, é desse jeito, tem que ser assim. Então você vai começando a mapear e entender o que cada um quer, o que cada um prefere. Então, Dani, deixa eu ver se eu entendi. A gente tem que avaliar não somente a situação, mas também as pessoas envolvidas. Então, Exatamente. vem uma reflexão para mim que talvez seja importante eu entender qual é o meu estilo mais latente de solução de conflitos, né? Exato. Talvez a gente tenha ali pessoas que sejam mais competitivas, né? Então, tem a situação, tem o meu jeito ali, né? Tem que dar uma calibrada, seria isso? Exato. E quanto mais a gente vai conhecendo esse nosso perfil, Marina, o que vai acontecendo? Você vai percebendo as frases que você usa, os verbos que você usa, a tomada de decisão sua está relacionada a uma série de questões, de variáveis, como o tempo que eu tenho. Então você começa a tomar decisões, não tenho muito tempo, tenho que tomar uma decisão rápido, não vou escutar todo mundo, vamos embora, acelera. Então isso daí acaba influenciando na tomada de decisão que você tem, e aí o seu estilo vai mudando, né? Então você tem que saber conseguir utilizar e colocar aquilo nos momentos corretos. Em alguns momentos, é fato que você vai ter que mudar o seu estilo preponderante para Uhum. poder usar um outro estilo que talvez não seja o mais adequado numa situação, mas para você poder ali na frente escolher e falar assim, cara, nesse momento aqui não dá para ir para esse caminho. Uhum. Deixa eu flexibilizar aquilo que eu prefiro e aí quando eu tiver um pouquinho mais de tempo ou um pouquinho mais de elementos, eu consigo trazer novamente a discussão à frente. Então, isso é muito importante para as relações humanas, porque em determinado momento cada um tem que abrir mão de alguma coisa. É Uhum. muito chato aquele momento, né? Aquela relação, e aí talvez você na sua empresa possa ter uma clareza disso. Lembra daquela pessoa que você sempre tem que flexibilizar para ela, mas ela nunca flexibiliza para você. Então, como é que fica essa relação? É.
Como é que é aquela conversa que você tem que sempre quem está certo é o chefe, ou que sempre quem está certo é aquele especialista, aquele técnico que tem determinado tipo de visão. Então, a gente acaba tendo que trabalhar um pouco mais isso quando você tem essa autopercepção para a gestão de conflitos. Isso, para mim, é um dos grandes desafios que a gente tem nas relações humanas dentro das organizações hoje, é conseguir ter essa percepção. Perfeito, Daniel. E a gente, nessa temporada, está falando de liderança. Então, Legal. qual é o papel aí desse líder, né, frente à gestão de conflitos? O que esse líder precisa fazer? Vamos lá. A primeira coisa, ele tem que entender que existem estilos de conflito, né? As pessoas têm preferências e estilos diferentes. O cara que não sabe disso, o líder que não sabe disso, ele já começa um passo para trás, porque ele deixa de compreender as tomadas de decisão, os comportamentos que o time tem. Imagina só, ele tem no time dele uma pessoa que adora atenção, adora poder, e ele tem outra pessoa que adora criar coletivamente. Como é que... E aí, obviamente, esses estilos, em vários momentos, eles vão ser conflituosos ali, né? Eles vão se bater. Porque um vai querer falar, não, vamos começar a construir. Que vamos começar a construir o quê? Vamos Já está partir pra construído, já está execução. feito aqui, vamos embora. Vamos tocar, depois a gente se vira. Então, se você tem que entender, enquanto líder, quando é o momento de usar a característica de um e a característica de outro. Porque senão você começa a olhar para você e falar o seguinte, eu sou mais favorável a esse estilo daqui. E aí você vai minando aquilo que é super importante no time, que é ter, de repente, uma contrapartida àquilo que está sendo tomado de decisão. Então, é muito interessante o líder conseguir perceber quais são esses estilos. Quem do meu time tem o quê? Quando é que eu vou conseguir usar cada um deles? Quando é que eu consigo potencializar cada um desses estilos? E quando é que eu, enquanto líder, tenho que flexibilizar alguma coisa, tenho que entregar alguma coisa diferente para essas pessoas? E aí você entender o cenário, entender o time, entender o que cada um vai fazer. Opa, agora nessa situação eu vou usar isso. Naquela outra situação, vou usar De aquilo. outra forma. Então você vai calibrando o time usando o que cada um tem de melhor. Gente, eu imagino que vocês estão curiosos aí para saber que estilos são esses que a gente está falando aqui, das situações, né? Então, vou fazer a pergunta que todo mundo quer fazer. Que estilos são esses, Daniel? Consegue fazer um panorama aqui para o nosso geralzão. público ter noção do que estilos são esses? Quantos são? Quais são? É de comer, de passar no cabelo? Vamos lá, de passar no cabelo não é não. Não. Ainda mais comigo. Mas vamos lá. Primeiro estilo que a gente tem é o estilo de competição. Então, esse estilo é um cara que disputa muito poder. É um cara que... vamos traduzir aqui numa imagem que me passa na cabeça rapidamente aqui, Vladimir Putin. Né? Poder total, né? Mandatório. Tem que ser do Tem jeito que ser dele. daquele jeito. Acabou. Puf. Então, é desse jeito, eu quero, ele escuta uma outra pessoa, mas ele toma uma decisão muito rápida, muito firme, é daquele jeito, e quem quiser que siga. Então, você tem um líder que é baseado em poder e que ele entende que muitas vezes ele vai ter a razão pelo processo. Ele vai garantir que aquilo dali geralmente gere os resultados. E quando gera o resultado e o cara tá certo, aí você começa a falar, Opa. bom, acho que, né? Faz sentido. Faz sentido ser mais rápido. Então, o primeiro estilo é um estilo mais de competição. Tá? Esporte ensina isso aos montes pra gente, tem vários exemplos aí de esportes também. Um segundo estilo que a gente tem, que já não é conectado à competição, é o de colaboração. Então, aquelas pessoas que gostam de colocar uma ideia, construir com a ideia do outro, escutar. Eu coloco uma parte, você coloca outra, vem um terceiro, coloca uma outra, aí a gente vai explorando isso, vai fazendo literalmente aquele processo de co-construção, tentando amarrar todas as pontas. Então, você traz muito o que você colocou no início, né, da tua fala. Eu venho de uma família de um jeito, tenho uma cultura de um jeito, nasci num lugar, eu vim de outro. Então, calma aí, como é que a gente vai temperando tudo isso? Só que qual que é o grande ponto dessas duas questões aqui, desses dois aspectos que a gente trabalhou até agora? O tempo. Porque o poder, muitas vezes, ou o cara de competição, às vezes ele não tem tempo para poder fazer a colaboração. Então, ele tem que tomar uma decisão. Já a colaboração, para ela existir e ser profunda, você não pode tirar o tempo dela. Então, o tempo é uma variável importante né? que você vai ver, às vezes, pessoas que colaboram tomando decisões que parecem ser de poder e de competição. Porque está faltando tempo. Fala assim, olha, infelizmente eu gostaria de continuar muito essa discussão aqui com vocês, mas não tem tempo, então a decisão é essa, depois a gente volta. E aí a gente tem que entender como é que isso funciona. O terceiro estilo, que é o de conciliar. O que é a conciliação? É quando eu tenho um ponto de vista, você tem outro ponto de vista,
Até para aquilo que você trouxe no início da nossa fala, né? Cada um com a sua história, cada um com a sua fala, cada um com a sua perspectiva. Então, agora, o que vai acontecer no conciliar? Você vai abrir mão de uma parte da sua solução, eu vou abrir mão de parte da minha solução, a gente vai construir uma solução mais ou menos, que a gente sabe que a gente vai discutir essa solução depois, mas aceitamos isso e vamos em frente. Então, a solução ainda não está linda. Meio do caminho. Né? Então, a gente está literalmente fazendo uma mediação ali. Vai ser 70-30, 30-70, meio a meio, enfim, alguém abriu mão, os dois abriram mão. Né? Isso, parte dos dois. Isso é bem importante, porque esse estilo, ele preconiza que os dois abrem mão, diferente do próximo estilo. E aí a gente tem, então, o quarto ponto, que é o concedendo. E aí, nessa concessão, eu escuto o seu ponto de vista, entendo, tenho um ponto de vista diferente, mas abro mão para você poder continuar com o teu ponto de vista. Depois a gente volta e discute se for o caso. Mas eu falo, tá, não é o que eu concordo, meu ponto de vista é esse, deixo ele bem marcado, e aí a gente segue em frente e depois a gente vê o que vai acontecer. Então, esse é o quarto estilo. E tem um quinto estilo, que é o evitando. Que aí a pessoa escutou, não opinou, deixou acontecer e é bem difícil você ter o evitando constantemente, porque às vezes a pessoa não está concordando, ela nem está mais conectada com você, de tanto que já puxou a relação, sabe? Esgarçou a relação. Então, esse daí é o quinto estilo, que é o evitando. Tem horas que o evitando é positivo, aquela discussão que não faz muito sentido, aquela discussão que para o líder, cara, tá, você quer ir para esse caminho, ou quer ir para aquele caminho, tá, isso aqui não vai mexer na nossa estratégia, no nosso resultado, então você prefere ir mais para a direita, mais para a esquerda, tá. Então, desde que você não mexa nesse outro lado aqui, tá bom. E aí, eu vou, então, para esse último estilo, que é o evitando. Então, esses são os 5 estilos, que é importante a gente entender quando a gente usa, como a gente usa, a maneira como a gente se comporta e a maneira como a gente lê o time. Então, para quem quer entender um pouquinho mais de conflito, entender esses 5 estilos impacta bastante nas relações interpessoais no dia a dia. Agora, Daniel, fica uma pulga atrás da orelha. Aham. Tem um estilo que seja melhor do que o outro? Olha, não tem um estilo melhor, mas tem os estilos que são os mais necessários para determinadas situações. Se você está numa situação de inovação, criação, de permitir com que as pessoas pensem, de permitir com que as ideias venham, um estilo de colaborar é muito melhor. Mas você tem que fazer um processo para que todo mundo entenda que aquilo dali é o princípio, né? Que a gente vai colaborar na construção. E aí você, enquanto líder, tem que fazer com que as variáveis de colaboração estejam ali, em termos de ambiente, em termos de tempo, em termos de mindset. Então, é importante entender qual é que você usa isso. Eu estou com pouquíssimo tempo para uma tomada de decisão, é algo muito relevante, não dá para escutar todo mundo. Gente, olha só, o caminho é esse daqui, por conta disso, disso e disso, depois a gente discute de novo. Aí você vai lá para uma questão de competição. Então, não tem um estilo melhor, mas tem o estilo que se adapta à realidade que você está vivendo. E aí cada um tem suas preferências para quando não tiver a pressão ali em cima, por exemplo. Estou entendendo, então, que todos têm perdas e ganhos e situações mais adequadas para serem utilizadas. Perfeito, perfeito. E a gente faz isso no nosso dia a dia, não só na empresa. Ah, né? Com certeza. Basta todo mundo pensar um pouquinho aí nas relações pessoais que tem, né? Nas relações de família, amigos, trabalho, networking que vai fazer. O tempo inteiro a gente ou está fazendo algum tipo de competição, ou está concedendo alguma coisa, ou está evitando outra. Né? Então, você está sempre passando ali pelos 5 estilos, é porque às vezes a gente não percebe o tanto que a gente passa por esses estilos nas nossas tomadas de decisão. E, Daniel, agora eu vou fazer uma pergunta cabeluda. Você percebe algum erro comum nas organizações relacionado a conflito? Até para a gente deixar aqui nossa audiência ligada, o que pode fazer, né, de diferente. Vamos lá, tem alguns erros que acontecem bastante com o conflito. O primeiro, a gente já passou por ele, que é as pessoas sequer saberem que existe. Estilos, né? Às vezes sequer saber que o conflito pode ser e é positivo em vários momentos, né? Então, existem as empresas que falam assim, nossa, as pessoas estão brigando ali. Não, elas têm uma ideia divergente, elas estão conversando para poder chegar numa conclusão, num raciocínio que seja melhor para todos, ou mais próximo ali para o melhor da organização, da área como um todo, né? Então, esse para mim é o primeiro grande erro. A galera não conhecer os estilos e, na verdade, o segundo grande erro é sequer permitir que isso aconteça, né? Não,
o conflito é um problema. Não, o conflito é uma divergência de ideias. Então, isso daí é o parâmetro inicial. A partir desses, a gente começa a trabalhar outros erros, que é, por exemplo, um líder achar que ele é o cara que vai construir todas as soluções e ele é o responsável por tudo e ele é que vai fazer. E aí ele começa a adotar estilos equivocados no dia a dia dele, deixando de trazer o time para uma tomada de decisão, deixando o time de lado, né? Ou tendo ali as pessoas que são preferidas, porque tem o mesmo modelo mental dele, e aí ele acaba reforçando um estilo ou dois estilos e perdendo o resto do time. E aí você não tem a diversidade, você não tem os pensamentos que são complementares, você não tem as possibilidades de construções diferentes, porque está tudo muito modelado de um jeito. Então, para mim, esses erros, eles são os que mais aparecem nas empresas e aparece muito quando a gente vai conversar com executivos, com empresários, porque a mente já está mais fechada, né? Gente, para mim fica uma lição aqui que o Daniel trouxe, né? O conflito ele é fundamental para gerar inovação. E eu não estou falando da inovação megalomaníaca que vai levar a gente para Marte, não. Estou falando na melhoria do processo, do entendimento entre as áreas. As pessoas precisam saber se comunicar, entender essas divergências para construírem novas soluções, adaptarem, entregarem um pouquinho em algum momento, né? Sim. Resolverem questões no momento de urgência. Então, Sim. é fundamental a gente ter esse olhar diferente aí para conflitos. Eu estava entregando um projeto agora para um cliente, a gente desenhou uma solução e o diretor da empresa falou, mas eu não quero que a cultura da empresa vá exatamente para esse lado daqui. Por mais que eu não concorde com o que ele falou, a tomada de decisão é dele. Sim. E aí eu falei, olha, você não concorda com isso? Mas eu também não concordo que seja desse jeito que você está falando. A gente podia pegar isso daqui e transformar desse jeito. O que você acha? Ele, esse jeito aqui é melhor. O que a gente fez? Uma concessão. Rolou uma mediação ali, Uma mediação, né? Aham. E aí o cara pegou e falou, olha, desse jeito daqui eu acho que faz mais sentido. Então tá bom. Então a gente abre parte ali da solução e segue em frente. Então isso acontece na construção de solução de consultoria, isso acontece no dia a dia das pessoas. É importante a gente ter essa noção do quanto que a gente vai usando isso no dia a dia e qual que é a nossa função, né? No nosso caso, nós somos uma consultoria. Então, a gente abrir mão da nossa solução e construir em conjunto com o cliente é muito melhor do que você ficar disputando poder com ele. Impondo uma solução, né? Que, de repente, ele não está pronto para aquela solução ainda. No estágio de maturidade dele, ele está numa evolução ali na frente, ele vai perceber que ele vai melhorar aquela solução. Então, isso acontece muito, né? E, Daniel, tenho certeza que a gente está falando com vários profissionais de RH, né? Que dicas que você dá para que os RHs possam fortalecer, tenham uma melhor gestão de conflitos dentro das organizações? Boa, a primeira coisa é estudar um pouco mais o tema para saber como é que pode levar isso para dentro da empresa. Segundo ponto é começar a entender quais são os perfis de liderança que você tem ali dentro da empresa e começar a olhar, isso daí no cliente que eu atendi hoje, eu até trouxe isso para eles. Vocês passam determinadas mensagens nos valores de vocês. Só que quando a gente vai olhar os estilos de liderança que vocês possuem e os estilos de conflito, muito divergentes. E aí eles começaram a falar, nossa, não é não. Aí eu falei, tá, então vamos olhar aqui. Aí a gente fez um breve exercício e eles começaram a falar, realmente acho que a gente está indo para um caminho que a gente não tinha percebido. Então, conseguir levar essa consciência para os líderes, aos poucos. É claro que esse cliente, a gente já tem um tempo com ele, então eles já permitem esse tipo de conversa. Na primeira reunião, segunda reunião, não vai acontecer, não vai dar. Então, o RH precisa ter essa sabedoria de ir construindo a relação para poder mostrar para os líderes, olha, acho que aqui você está um pouco diferente do que a gente está preconizando na nossa cultura. Isso faz sentido? Olha isso daqui, olha essa ferramenta. Olha esses estilos, olha o que você fez. Você fala isso e está fazendo aquilo. Então, a gente conseguir mostrar essas incompatibilidades no dia a dia é um grande ganho. E aí, se, obviamente, puder aplicar ferramentas, fazer treinamentos, fazer mentorias, um acompanhamento mais aprofundado disso... Vai ter uma solução mais completa. Exatamente. Até porque a gente não pega simplesmente uma conversa de 10 minutos, 1 hora ali com o gestor, dá um banho nele e ele já sai da sala falando a respeito do tema, né? Então, é um processo de construção mesmo. Legal, Daniel. A gente falou em um episódio anterior da importância da gente mapear o perfil da liderança
entender qual que é o estilo de conflito, se essas pessoas estão abertas à inovação ou não, até para entender se elas estão adequadas à cultura da empresa, se elas têm o perfil adequado para atingirem os resultados que essa empresa deseja, né, almeja. E aí, a partir daí, o RH poder tomar decisões certeiras, sabendo para onde é que tem que atirar, né? Então, essa também é uma ferramenta super poderosa pro RH, né? O mapeamento do perfil de liderança. Sim, e aí a gestão de conflitos é um dos elementos que a gente tem na solução lá de mapeamento de perfil dos líderes, né? Que aparece num dashboard. Então, quanto mais o RH conseguir mapear e ter clareza disso, mais ele vai conseguir saber como é que ele vai lidar com aquele cara. Não para poder manipular, mas para poder, ali, de uma certa forma, influenciar um pouquinho numa comunicação, numa tomada de decisão, em algum tipo de elemento que faça sentido para o time. Então, esse desenho ele é bem importante. Gente, mais um papo incrível, cheio de dicas relevantes com o Daniel. Gente, o tempo dele é difícil. Fiquei super feliz que você veio aqui hoje, Dani, para a gente conversar sobre liderança. Obrigada Foi aí, meio suado, mas deu um jeito. Demos um jeito. Valeu. Pessoal, esse foi mais um episódio de RH para RH. Falamos sobre gestão de conflitos, como que a gente pode tratar isso nas organizações, qual é o papel da área de RH, como que a gente pode atuar aí. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer saber mais, pode mandar uma mensagem para a gente, entrar em contato. Nós vamos ter todo o prazer aí de conversar com você e traçar soluções para desenvolver os seus líderes, para mapear o perfil desses líderes, para que você tenha ações certeiras aí para que esse time consiga conquistar o resultado. Então, até o próximo episódio do de RH para RH. Nos vemos em breve, pessoal. Um abraço.